E assim oremos. Justo e eterno Deus, Pai das misericórdias, Senhor, te apresentamos neste momento o pastor Samuel Félix, Senhor. Tu sabes, Senhor, que ele está aqui de boa vontade para ministrar a tua mensagem, Senhor. Usa, Senhor, nesta noite, Senhor, assim como o Senhor tem usado em outros lugares, Senhor, mas que nessa noite não seja diferente, Senhor. Toma ele nas tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. Estou feliz de estarmos aqui em mais um dia na casa do nosso Deus, né? Para junto nós adorarmos a Ele, né? Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Josivaldo Santos, pela vida do nosso presbítero George, né? Presbítero George, que também é o sogro da minha filha, né? E a gente agora é tudo família agora, né? A gente é tudo família agora. Amém? Deus abençoe a nossa irmã Cícera também, que é sogra da minha filha, e meu genro também, que agora é meu filho também, né, irmãos? Já era filho na fé, agora é filho também de consideração como, né? Deus abençoe minha mãe também, as irmãs que estão aqui, para a glória de Deus. Mateus, capítulo de número 6. Glória a Deus. Livro de Mateus, capítulo de número 6. Amém? Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6. Deus abençoe o nosso irmão Cosmo. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Mateus, capítulo de número 6. Glória a Deus. Que maravilha do céu. Deus abençoe a irmã, trouxe uma palavra, né? Realmente é o que está acontecendo nesses últimos dias. Infelizmente é muita falta de amor, né? Mas a gente continuamos olhando para Cristo. Se a gente não olhar para Jesus, a gente cai, né, irmã? Tem que olhar para Jesus, né? Mateus capítulo de número 6, versículo de número 1. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Graças a Deus. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serem vistos por eles. Aliás, não tendes galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Mais uma vez, toda a igreja, vamos ler o versículo primeiro. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serem vistos por eles. Aliás, não tendes galardão junto de vosso Pai que estais no céu. Quem diz amém, irmãos? Os irmãos podem sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. É uma grande responsabilidade ter que trazer a doutrina hoje aqui. Sabe? Somos conhecedores que nosso pastor, que é o nosso professor, né, irmão? É nosso professor, é nosso pastor. Eu às vezes eu gosto mais de ouvir do que de falar, mas foi nos dada essa responsabilidade e a gente vai aprender um pouco hoje aqui, cooperador irmão Lucas, sobre o que Jesus ele tem para nos ensinar, né? Estamos vivendo uma época muito difícil hoje no meio do povo de Deus. Estamos vivendo uma época muito difícil, por quê? Porque as pessoas nunca fazem o que a Bíblia ensina. As pessoas nunca fazem o que realmente isso é escrito e o propósito que Deus tem para a vida do ser humano. Porque o propósito de Deus sempre foi que a gente desapareça e que Ele apareça. Quem não lembra de João, quando estava batizando, chegaram diante dele e disseram: João, como é que pode? Aquele que tu batizou nas águas está batizando mais do que tu. Aí João diz assim: o importante é que ele cresça e que eu diminua. Amém? Então, esse é o verdadeiro cristão. Hoje nós iremos aprender um pouco acerca do verdadeiro cristão, ou como eu posso ser um verdadeiro cristão, para assim fazer, irmão Cosmo, irmãos em Cristo, a vontade de Deus. E assim, meus irmãos, tem hora que a gente fica imaginando: como é que eu vou fazer para agradar a Deus? O que é que eu posso fazer para agradar a Deus? Ou como eu posso ser para agradar a Deus? Hoje
meu pastor presidente das Assembleias de Deus, nosso pastor Osvaldo, estamos vivendo uma época onde as pessoas procuram o máximo do máximo a serem vistos pelos homens. As pessoas estão vivendo uma época que eles têm que fazer de tudo para que o homem veja o que ele está fazendo. Ele faz de tudo para que o homem veja, ou que alguém da igreja veja o que ele está fazendo. Mas seus irmãos, que tem pessoas que estão fazendo a obra de Deus, mas a obra dele é em vão. Deus não está recebendo nada. E eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia rapidamente, Jeremias, capítulo de número 17, e o versículo de número 10, amém? Esse versículo aqui, só Deus é quem pode ter esse poder que está nesse versículo de Jeremias, capítulo 17, versículo 10. Só Ele tem esse poder, porque eu não tenho, nosso pastor Josivaldo não tem, né? Os irmãos em Cristo aqui não temos esse poder. Só Deus tem esse poder que está escrito aqui no versículo de número 10 do capítulo 17 de Jeremias. O que é que diz? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Amém? Diga-se comigo, não vem fora, diga eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Amém? O único, irmão Cosmo, que tem esse poder de esquadrinhar ou ver o coração do homem, ou a intenção do homem, é só Deus. Porque às vezes tem pessoas que aparentemente por fora é uma coisa, mas o coração é perverso, tem intenção maligna. O coração dele ou dela tem coração impiedoso, né, irmãos? É um coração que não tem piedade de ninguém, um coração ruim. Então, só Deus tem o poder de conhecer o coração do homem. Você sabia que tem pessoas que às vezes aparentemente está ajudando alguém, mas o coração dele tem intenção de alguma coisa. Isso é o que a gente mais vivemos nesses últimos dias. As pessoas muitas vezes ajudam o outro com intenção de alguma coisa. Quem não lembra, uma certa oportunidade, eu estava no sítio chamado Mocotó, e as filhas, o velhinho tinha um bocado de casa, ó. Tinha um sítio lá em Mocotó, um bocado de casa alugada aqui em Vitória, e o velho estava sendo bem tratado. O pelo do nariz dele sendo cortadinho, o cabelo cortado, a filha rodeava, tudo doido para que o velho morresse, para ficar com as casas. Então, às vezes, diga comigo, às vezes, nem toda ajuda é de Deus. Às vezes tem pessoas que nos ajudam com a intenção de alguma coisa. E quer que eu diga para os irmãos? Tem pessoas que querem nos usar como copo descartável. Você já viu um copo descartável? Enquanto ele está na prateleira, tem muito valor. E agora aqui está caro, né, pastor? Mas está lá na prateleira, tem valor. Mas quando a pessoa vai lá, usa ele, depois que faz, amassa e joga fora. Ou seja, tem pessoas que o coração dele tem aquela intenção de, enquanto ele puder puxar algo de você, ele vai puxando, vai puxando, vai puxando. Quando a árvore estiver vazia, não. Quantos já chegaram perto do nosso pastor presidente e às vezes, desculpa dizer aos irmãos, não era nada. Aí já chega no ministério, aí vai sendo reconhecido. O irmão, aconteceu uma oportunidade uma vez de um irmão que dormia, meu Deus, solteiro, não tinha mulher, não tinha nada, jogado nos traços. Chegou no nosso ministério, nosso pastor cuidou. Claro que claro que isso aqui não é para minha glória, mas a gente foi lá, cuidamos, paletó novo, sapato, ajeitou o obreiro. Quando o obreiro estava ajeitadinho, aí Deus foi lá, deu uma esposa a ele casou, que bênção. Daqui a pouco Deus deu emprego a ele, glória a Deus. Já saiu da casa que vivia no rato lá, agora estava numa casa boa, morando com a esposa, tudo bem, casamento perfeito. O pastor não tem condições de casar não, eu vou dar um casamento a você. Fui lá, dei um casamento para ele. Até o pastor disse, rapaz, esse negócio de dar casamento, mas fui lá, dei o casamento, ajeitei tudo. E quando a pessoa está bem
forte. Aí ele olha para o pastor e diz assim: pastor Zivaldo, não dá para ficar do seu lado mais não. Por quê? Porque tudo quanto o endemoniado já queria tirar, ele já tirou. Então ele olha e diz assim: serve mais não. Eu agora estou em outro patamar. Se sente até grande, irmão. Então, cuidado, irmãos. Temos que ter muito cuidado, porque tem pessoas que se aproximam da gente com o coração perverso. Quem diz amém, irmãos? Então, aqui Jesus, ele vai trazer uma palavra em Mateus capítulo 6, acerca do coração do homem, né? Ele diz assim: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens. Amém? Guardai-vos de querer ajudar alguém para querer fazer autopropaganda. Aqui, os escribas e fariseus tinham costume. Você já viu o vereador na época da política, irmão? Quem já viu o vereador na época da política, né? Quando ele quer dar algo a alguém, fique de pé, olha para a câmera ali, olha para a foto. Aí as velhinhas às vezes ficam olhando para a foto assim, com a cesta básica na mão. E os vereadores querendo se gloriar, às vezes com a situação que o outro está passando. Às vezes são vereadores com intenção maligna, ali, você é mesmo que você é meu irmão, aí abraça a pessoa e diz assim: olha para ali, olha para a foto, olha para voltar em tal número, viu? Aí a pessoa fica, tá certo. Então, pessoas que querem se usufruir, a intenção dele nunca foi de ajudar, a intenção dele nunca foi de querer o bem daquela pessoa, porque o vereador, às vezes, tem essa intenção no coração. Ele não quer saber de você, ele quer saber do que você tem para oferecer para ele, que muitas vezes é o voto. Não é assim, meus irmãos? Então, Jesus Cristo vai trazer essa palavra porque os escribas e fariseus, eles tinham o costume na época de fazer isso. Eles ajudavam as pessoas. Só que ele dizia: vem cá, se fosse hoje, né? Posta aí no Instagram que eu lhe ajudei. Posta aí no Facebook que eu lhe ajudei. Então os escribas e fariseus ajudavam as pessoas, mas eles procuravam ser vistos pelos homens como bonzinhos. Você sabia que tem pessoas que são assim? Às vezes ele passa o ano inteiro aperreando o juízo da mãe. Quando chega no dia das mães, vem para aqui, minha velhinha, aí abraça a manhinha para dar uma de bom na internet. Não é assim, meus irmãos? Tem pessoas que passam o ano inteiro aperreando o juízo do pai, mas quando chega no dia dos pais, papai, aí o papai olha assim: pai, faz mais de 2 anos que eu te vejo, nunca mais te vi, e agora dá uma de bom na internet. Mas Deus conhece o coração do homem. Glória a Jesus. Então, os escribas e fariseus procuravam ser bom, ou aparentemente eles queriam mostrar uma fantasia de ser bom. Não é assim, meus irmãos? Procuravam uma fantasia, irmão Código, dizer assim: a gente é bom, é para aqui, a gente dá cesta básica, a gente ajuda. Então Jesus Cristo, quando vai trazer essa palavra, ele está dizendo para o discípulo deles ali e para a multidão que lhe acompanhavam: não procurem ajudar as pessoas publicamente. Veja como Jesus trabalha ao contrário do que o homem pensa. Jesus disse: quando você for ajudar alguém, vamos ver o que aqui diz o versículo de número 2. Agora Jesus vai ensinar como é que eu posso ajudar alguém, ou como a melhor forma de eu ajudar alguém, se eu verdadeiramente sou um cristão. Versículo de número 2: quando, pois, deres esmola, essa esmola aqui também se trata de ajudar alguém, né? Não faças tocar trombeta diante de ti, amém? Como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem vistos, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já tem o seu galardão. Olha para cá. Quando a gente fazemos o mal, porventura, eu vou trazer para a parte da igreja aqui, porventura vai ter uma festividade, meu pastor. Você sabe que um dos cultos mais mentirosos se chama festividade. Festividade é um dos cultos mais mentirosos, não é só aqui não, é de todas as igrejas. Festividade é um dos cultos mais mentirosos que tem, porque festividade as pessoas fazem para se mostrar, muitas vezes para os homens. Eu preciso fazer isso aqui, porque já imaginasse
chegar a comissão para visitar a gente e não tiver um painel na parede, se não tivesse aqui, e olha para cá, se as intenções das festividades fossem de adorar a Deus, não teria tanta propaganda, tanta coisa. Sabe por quê, irmão? Porque Deus conhece o coração. Por isso que muitas vezes festividade, pastor, parece uma lata. Você já viu uma lata? Faz muito barulho e não tem nada de unção. Não é assim, meus irmãos? Então muitas vezes sim é festividade. Então as pessoas muitas vezes querem aparentemente mostrar o que nem tem. Quer mostrar algo que nem tem. Às vezes a pessoa que está liso pega um cartão emprestado. Eu tenho que fazer um bolo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que mostrar. Eu não vou deixar minha festividade ficar para baixo, não. Não tem jeito de dizer assim, né? Vou deixar minha festividade ficar para baixo, não. Ele vai chegar inimigo na festividade e vai ver o bolo, vai ver a festa, vai ver o painel. Irmão, tem pessoas que têm um coração, sabe para quê, irmão? Para ser visto pelos homens. Às vezes um fardamento é uma confusão na igreja. Por quê? Porque às vezes as pessoas querem colocar o melhor fardamento. Às vezes a irmã que está sentada na comissão não tem nem o que comer em casa. Olha, o fardamento é 200, 300 reais. Mas como é que eu vou comprar, irmã? Se eu só vivo de Bolsa Família, como é que eu vou comprar? Não, se vire. Às vezes as pessoas querem fazer um fardamento tão caro só para ser visto pelos homens. E Deus olhando do céu e diz: eu não recebo nada disso aí não. Nada disso aí eu estou recebendo. Então Jesus Cristo falou: não faça nada diante dos homens para que possa tocar trombeta para você. Não é assim, meus irmãos? Tem pessoas que às vezes querem fazer algo por alguém, para que alguém fique no microfone. Eu quero agradecer ao irmão que deu aqui um negócio para a igreja, quero agradecer a irmã. E quer ver uma coisa, irmãos? Quando o pastor uma festividade, isso aqui eu trago para a festividade, para a gente ter um entendimento melhor. De repente o pastor começar a agradecer no culto: quero agradecer a irmã fulano de tal que deu o bolo, quero agradecer a irmã fulano de tal que deu os arranjos, quero agradecer. E se o pastor esquecer de uma pessoa, a pessoa já está desviada, já sai da igreja, porque vai dizer o quê? O pastor esqueceu de falar o meu nome. Então olha para cá, não queira que o homem veja o que você faz, mas fique satisfeito só do céu olhar e dizer: o seu nome está escrito aqui no livro da vida, louvado seja o nome do Senhor. Então temos que procurar, olha para cá, temos que procurar fazer coisas, se preciso, ocultamente. Quer ajudar alguém? Faça ocultamente. Chegue lá, abençoe a vida de alguém e diga mais para a pessoa: não diga a ninguém. Não diga a ninguém. Nosso pastor, não é porque é meu pai não, mas nosso pastor tem abençoado a vida de tanta gente. Tem abençoado. E às vezes você não vê o nosso pastor postando na rede social, porque não precisa, irmão. Não precisa o nosso pastor estar ajudando alguém e dizendo: olha, diga lá na igreja que eu dei isso à senhora, viu? Não precisa, irmão, porque quando a gente vai para Deus, não precisa fazer propaganda para o homem. Quem diz amém? Glória a Deus. Então, veja o que ele diz: para serem glorificados pelos homens, em verdade vos digo que já tem o seu galardão. Versículo número 3: mas quando deres esmola, vamos ler todo mundo junto, versículo 3: mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu pai, isso eu acho muito lindo esse versículo, diz assim: e teu pai, quem é esse, irmão? O nosso Deus. E teu pai, que vê tudo em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é quem vai dar a recompensa, irmão. E quer que eu diga para os irmãos, irmã Tassiana? Às vezes a gente ajuda alguém e ocultamente a gente vai lá, abençoa a vida de alguém, e depois quando a gente vira as costas, aquele alguém está falando mal da gente. Quem já passou por isso, irmão? A gente ajuda alguém, quando a gente vira as costas, né, pastor? Fulano de tal, mas pode, Jesus. Mas olha para cá, Deus é tão justo, tão lindo, tão soberano, que Ele está dizendo: não se preocupe, não se preocupe. Eu me arrepiei aqui agora, Jesus está aqui, meu irmão. Não se preocupe, porque se você ajudar alguém, mesmo que alguém não reconheça, nem procure nem glória daquela pessoa, procure glória dela não, vire as costas e vai embora. Por que, Senhor? Porque eu, o teu Deus, eu vou te recompensar publicamente
Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus é um Deus tão fiel, irmão, que Ele diz assim: faça por alguém, ajude alguém, e nem espere nada em troca, porque eu vou te abençoar publicamente. Louvado seja o nome do Senhor. E olha para cá, coisa boa é a gente ter para abençoar a vida de alguém, coisa ruim é a gente precisar de alguém. Precisar de alguém não é fácil. Quem já precisou de alguém sabe o que é que eu estou falando. Precisar de alguém, muitas vezes a gente passa por humilhação, alguém passa coisa na nossa cara. Não é fácil precisar de alguém. Então, se você tem para abençoar, levante a mão para o céu e diga: Jesus, muito obrigado, porque hoje eu tenho para abençoar a vida de alguém. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus vai dar algo importante para a vida de um cristão. Primeiro ele fala de esmola, de ajuda, e agora também ele vai nos ensinar a orar. Diga comigo: aprendendo a orar. Vamos ver o que é que diz o versículo de número 5. E tudo isso que eu estou falando, irmão, é acerca do que Deus conhece a intenção do coração do homem. Versículo de número 5, o que é que diz? E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e as esquinas da rua, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Quem diz amém, irmãos? Amém. Observe, irmão Código, que Jesus, até para orar, temos que ter sabedoria. Você sabia que tem pessoas que às vezes querem mostrar uma coisa que não é? Eles que muitas vezes querem mostrar uma coisa que ele não é, no oculto. Olha para cá. Quem conhece o homem no oculto é Deus. Sim ou não, irmão? Tem pessoas que estão aqui no púlpito e dizem assim para os irmãos: vocês têm que orar, gente. A senhora tem que orar, irmão. E ele mesmo não está orando. Então quer mostrar uma coisa que ele mesmo não faz. Isso são os hipócritas. Pessoas que querem muitas vezes estar orando aqui na sinagoga, aqui na igreja, quer dar uma de crente santarrão de oração, mas quando chega em casa nem orar, ora. E Jesus, que conhece tudo em oculto, ele diz assim: não seja igual aos hipócritas. Se preciso, fique no seu cantinho, mas ore em casa, ore onde você estiver, mas não queira ser visto pelos homens. Quem diz amém, irmãos? Vai para cá. Tem pessoas que muitas vezes pegam o microfone e dizem assim: pastor, eu não vou orar não, porque eu não sei orar. Eu não sei orar, pastor. Por que não sabe orar? Porque não tem o costume de muitas vezes de orar em casa. Porque quando a gente oramos a Deus em casa, a gente vai aprendendo a falar com Deus. Não é assim, meus irmãos? Quando a gente vai aprendendo a falar com Deus, aí quando a gente chega aqui, a gente vai estar preparado. Mas observe o que o texto diz, né? Quando orares, não seja como os hipócritas. Os hipócritas, meus irmãos, eram aqueles que na sinagoga a gente olhava e dizia assim: que oração bonita. Você sabia que tem denominações que às vezes ensinam até a forma de orar? Se você observar uma denominação muito conhecida no Brasil, o jeito de um obreiro orar é o mesmo jeito do outro orar, porque é uma linhagem, tudo igual. Meu amigo, minha amiga, é tudo igual, né, irmão? É aquele jeito, sabe? Então, aquilo ali já é tudo ensinado, tudo programado. Não é assim? Então, Jesus Cristo disse: quando orares, não seja como os hipócritas, que aparentemente são de oração. Você já olha para cá. Você quer que eu diga para os irmãos? Os verdadeiros cristãos são aqueles que são de oração ocultamente. Aqueles que em casa verdadeiramente oram. Aqueles que verdadeiramente no trabalho, na empresa, aonde está ali, ele está em oração, ele está ligado com Deus 24 horas. Não são aqueles que muitas vezes vêm para um culto e quando chegamos aqui, vamos ouvir a irmã fazendo oração, e a irmã vem aqui e faz uma oração muito forte, poderosa, aparentemente. Eles dizem: essas orações aí são apenas a imagem aos homens. Só os homens estão vendo você orando. Aí eu faço uma pergunta nesta noite: será que você está orando no secreto? E quando eu falo no secreto é em casa. Será que você está orando dentro da tua casa,
quando ninguém está vendo, quando o pastor não está vendo, quando a missionária não está vendo, quando ninguém está vendo, será que você está orando dentro do teu lar? Porque quando você ora em oculto, Deus te abençoa publicamente. Louvado seja o nome do Senhor. Se eu disser para os irmãos que eu tenho uma filha em casa que ela é uma mulher de oração, né? Isso eu falo com orgulho, porque eu nunca vi até a data de hoje a minha filha dormir sem orar. Todo dia ela ora, né? E Samuelzinho também aprendeu a orar. Todo dia Samuelzinho ora também, né, irmão? Então ele tem que orar só para Jesus tirar uma alga aí, né? Para ele ficar mais quietinho, mas Jesus está trabalhando. Então Samuelzinho também é um menino de oração. Ô pastor, e o que o senhor quer dizer com isso? O senhor está querendo fazer propaganda para os seus filhos? Não, irmão, porque eles não precisam de propaganda, porque eles já oram em secreto, né? Assim, meus irmãos, vamos aprender a orar. Veja aí, irmão Lucas e irmã Sana, o que diz o versículo número 6. Amém? Veja o que diz o versículo 6. Vamos aprender com Jesus a forma certa de orar. Versículo 6 diz o quê? Mas tu, agora Jesus vai falar para a igreja. Mas tu, quando orares, o que é que diz? Entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê tudo em secreto, te recompensará publicamente. Glória a Deus. Isso aqui é um Deus tremendo, né, irmão? E saber que tem pessoas que é 6 horas. Você já viu o crente 6 horas? 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas. Todo mundo sabe da vida dela. Todo mundo sabe da vida dele. Aqui nesse prédio aqui, há muito tempo atrás, eu vim fazer uma visita aqui, ainda era Fluminense aqui, há muito tempo atrás, uns 10, mais, acho que era mais, muitos anos atrás mesmo. E eu me lembro que eu vim aqui com um jovem que era doido para namorar, e chegando aqui, todo mundo já sabia o que é que ele queria. E se levantava os vasos, porque se levanta na hora os vasos, né, pastor? Se eu já conheço a sua história, por exemplo, se o nosso pastor contar a história dele todo dia, gente, olha por aquele negócio. Então, já era uma história conhecida. E eu vim com ele louvar aqui muitos anos atrás, e a irmã se levantava um vaso e dizia: estou eu no negócio, vou eu casar tu. E ele já era um bom tempo sem casar, né? Aí dizia: tu vai casar, vai dar certo, estou eu no negócio, tu vai casar. E esse jovem ficou doido, irmão, querendo casar de todo jeito. Mas a profecia só era de casamento para ele, e ele queria de todo jeito, ele ficava de jejum, consagração, e todo mundo: vamos orar, irmão, Deus vai dar vitória. E casou. É que ele conseguiu. Só passou 4 meses casado. A mulher deixou ele. Mas olha que às vezes as pessoas começam a fazer propaganda. Olha, irmão, olha porque eu estou com isso, estou com aquilo. Deus disse: olha, entra no teu quarto. Quem crê que Deus ainda entra no quarto aqui, irmão? Deus ainda entra dentro do nosso quarto e escuta as nossas orações. Ele entra dentro do nosso quarto. Talvez eu, o nosso pastor presidente, o presbítero, não conseguimos ter esse poder jamais de entrar numa situação que às vezes ocultamente você tem pedido a Deus. Mas eu quero trazer uma palavra profética através desse culto de doutrina. Deus está escutando a tua oração, meu irmão. Deus está escutando a tua oração, meu irmão. Fica tranquilo que Deus vai responder a tua oração. Então louvado seja o nome do Senhor. Deus diz: mas tu, igreja, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta e ora ao teu Pai que está em secreto. Ora a Deus que está em secreto, e o teu Pai que vê tudo que está em secreto, Ele te recompensará publicamente. Louvado seja o nome do Senhor. Você vê que a irmã contou um testemunho aqui, que o filho dela perguntou: mãe, o que é que a gente vai se alimentar agora, né? E a irmã foi para o joelho, foi para a oração, e chegando na igreja, o presbítero disse: olha, irmã, tem algo para lhe dar aqui, como é que eu vou fazer? Leve para casa. A irmã colocou as compras na cabeça, a feira, não foi, irmã? E veio para casa. Sabe por quê? Porque quando a gente ora em secreto, publicamente Deus nos abençoa. Louvado seja o nome do Senhor. Agora vamos aprender com Jesus, versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições,
como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não é assim, meus irmãos? Versículo 8: não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedides. Amém? Jesus Cristo está falando, antes de você abrir a sua boca, eu já sei o que é que você precisa. Glória a Deus. Né, meus irmãos? Antes de você abrir a boca e dizer, Senhor, eu quero isso. Porque tem pessoas que pensam que Deus está sentado numa cadeira, cabelo todo branco, velhinho. Tá não, irmão. Deus é eterno. Amém, meus irmãos? Deus é eterno. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus é o mesmo para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Então às vezes tem pessoas que ficam repetindo a oração. Parece que a oração dela, meu pastor, é igual aqueles gravadores que meu pai tinha, né? Tinha dentro de casa, né? Que colocava fita e quando passava alguma música, quem já foi desse tempo aqui, né? Colocava uma música, que vinha uma música de Chico Cavalli na rádio ou de outros cantores. Aí para mim ia lá com a fita virgem e colocava lá o gravador para gravar e ficava lá gravando. Tem pessoas que parecem um gravador. A oração dele é do mesmo jeito. Todo dia a mesma oração, todo dia a mesma oração, todo dia a mesma oração. E parece até que é um raio que já está repetindo todo dia tudo que Deus já sabe que ele precisa. Mas Deus diz assim, ó, não repita as orações. Não fique toda vez naquela não. Coloque um algo a mais. Amém ou não amém, irmãos? Coloque um algo a mais. Peça a Deus o batismo com o Espírito Santo. Peça a Deus para Deus abençoar o seu futuro. E saia pedindo cada vez mais algo a Deus. Amém? Então, às vezes a gente dizemos assim, Senhor, eu não consigo orar 1 hora de joelho. Quem consegue orar 1 hora de joelho aqui? 1 hora de joelho. Não é fácil não, né? 1 hora é tempo. Se eu disser para os irmãos que Jesus voltou e olhou para os discípulos, não foi para gente. Mas rapaz, nem 1 hora você consegue orar. Nem 1 hora. E observe que 1 hora para Jesus ainda é pouco. Mas, apesar que Deus sabe do nosso limite, né? Assim, meus irmãos. Mas, por que Jesus que fala isso? Porque devemos orar, mas não repetir. Porque quando a gente vive repetindo, a gente se acostuma naquilo ali. Senhor, abençoa. Abençoa minha casa, minha vida. Abençoe meus filhos. Amém. Não passar nem 1 minuto de oração. Não é assim? Mas quando a gente começa, Deus, abençoa isso. Senhor, obrigado por isso. Senhor, vem para cá. Quer aprender a orar? Começa já engrandecendo o nome dele. Porque ele é grande, ele é tremendo e ele é poderoso. Veja o que diz o versículo de número 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Segura aí, meus irmãos. Não é que a gente vai ficar, né, como alguma denominação que existe aí, agora vamos rezar 120 Pai Nosso. Não, irmão. Aqui Jesus Cristo que nos dá, como se ele dissesse assim, eu vou mostrar para vocês um exemplo de oração. E ele já começa dizendo, ó, Pai Nosso que estás nos céus. Ele está dizendo, quando você for orar, já comece engrandecendo o nome de Deus. Já comece dizendo que ele é grande, ele é poderoso, ele é lindo, majestoso, glorioso, né, irmão? Então Jesus Cristo aqui vai dar um exemplo para a gente. Pai Nosso que está nos céus, comece engrandecendo o nome dele. Santificado seja o teu nome, diga que ele é santo, ele é poderoso, né? Versículo número 11. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos conduz à tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para todos sempre. Amém. Amém. Veja que nessa oração que Jesus ensina aqui, esse exemplo que Jesus ensina, tem várias características aqui, irmão. Eu vejo que ele diz, ó, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Então Jesus está dizendo, quando você for orar, diga para Deus, que não seja feita a minha vontade. Porque tem vontades na sua vida que não é a vontade de Deus.
E às vezes você quer orar, dizendo: Senhor, eu quero que o Senhor faça assim. Deus não vai ouvir a tua oração. Diga para Ele: Senhor, se for da tua vontade, faça desse jeito. Não é assim, meus irmãos? Tem pessoas que dizem assim: não aceite, não. Pegue Jesus pela beca, coloque na parede e diga o que é que você quer. Não, irmão. A Jesus Cristo ensina ao contrário que os homens pensam. Ele disse: seja feita a tua vontade. Quem diz amém, irmãos? Seja feita a tua vontade. Porque ele está dizendo: tanto aqui na terra como no céu, seja feita a tua vontade. Amém ou não amém, irmãos? Às vezes nós, olha para cá, às vezes nós olhamos para os nossos filhos e dizemos assim: eu quero que fulano de tal seja assim, ele vai ser assim. A gente não tem poder para isso, irmão. A gente pode ensinar, mas quando você for orar pelo teu filho, olha e coloca a mão na cabeça e diz assim: Senhor, seja feita a tua vontade. Glória a Deus. Eita, Deus fiel. Seja feita a tua vontade, Senhor. Senhor, eu não tenho poder de fazer isso, não. Então seja feita a tua vontade. Mas quer dizer, meus irmãos, às vezes até a vontade de Deus os homens não querem. Então Jesus disse: quando você for orar, ore, nem acima da cena, ore e diga assim: Senhor, que não seja a minha vontade, mas que seja a tua vontade. Um cristão verdadeiro, ele não age com as suas próprias vontades, ele age debaixo da vontade de Deus, irmãos. Então quando você se ajoelhar, diga: Senhor, é da tua vontade, é da tua vontade que eu faça isso, é da tua vontade que eu faça aquilo. Porque o verdadeiro cristão, vai para cá, o verdadeiro cristão, ele não faz o que ele bem quer. Porque ele diz assim: ó, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, tanto aqui na terra, como também lá nos céus. Seja sincero, irmão, quem é que tem prazer ou vontade de perder um parente? Ninguém tem prazer. Eu estou com vontade de que fulano de tal morra, eu estou com vontade de que minha mãe e meu pai morram. Ninguém tem essa vontade. Mas quando acontece, o que é que dizemos? Foi feita a vontade de Deus. Foi feita a vontade de Deus. Então Deus é quem tem poder de todas as coisas. Então quando Jesus ensina, ore e diga para Deus: Deus, seja feita a tua vontade na minha vida. Amém? Agora deixa eu ver outro ensinamento aqui que Jesus falou na oração do Pai Nosso. Versículo 1 diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Repita comigo: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Você lembra que no começo desse culto de doutrina eu disse que Deus esquadrinha o nosso coração? Ele conhece. Conhece ou não, irmão? Ele conhece. Se você é para o senhor, meu presbítero George, meu irmão Lucas, que tem pessoas que não prestam para ser rico. Tem pessoas que não prestam para ser rico. Por quê, pastor? Porque se ele for rico, ele esquece das coisas de Deus. Bora, irmão, para a igreja. Vou nada. Oxi, eu tenho um bocado de coisa para fazer. Eu tenho um bocado de coisa para fazer. Eu tenho um bocado de coisa para fazer. E o dinheiro na conta é porque olha para cá. Por isso Jesus falou na sua palavra, né? É mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Mas não é questão que a gente não pode ser rico, pode. Mas onde é que está o nosso coração? Então Jesus falou: eu esquadrinho o coração. Então olha para cá, quando você for orar, aprenda a orar com Jesus. Não ore por riqueza. Não peça a Deus riqueza, porque Ele mesmo disse: eu não vim trazer riqueza para essa terra. Não peça a Deus riqueza. Mas quando você for orar, primeiro, agradeça a Deus pelo pão nosso de cada dia. Agradeça a Deus por ter comido um cuscuz com ovo. Eita, Deus grande, aleluias. Tem pessoas que às vezes olham assim: cuscuz com ovo, de novo. Agradeça, irmão. Tem pessoas que às vezes iam dar pé e não agradecem. Tem pessoas com a perna torada, querendo ter as duas pernas que você tem. Tem pessoas que às vezes, né, irmãos, não vou para o culto hoje não. Vou para o culto não, amanhã eu vou à igreja. Então, mas tem pessoas que querem ter uma oportunidade que a gente tem de amanhecer com vida. Tem pessoas que estão na UTI neste momento querendo ter uma oportunidade que eu tenho e que você tem nesta noite de vir para a casa do Senhor. A nossa irmã falou que às vezes tem pessoas que às vezes quando chove, pronto, choveu,
acabou os crentes, não é assim, meus irmãos? Mas a gente temos que aproveitar cada oportunidade. Isso é um pão nosso de cada dia. Você amanheceu hoje, diga glória a Deus. Isso é um pão nosso de cada dia. Você está de pé, tua família está bem, está com saúde, você está com vigor de dar glória para Jesus. Então isso é um pão nosso de cada dia. Então diga assim comigo: Senhor Jesus, diga muito obrigado por esse pão nosso. É assim, meus irmãos? Então, ele diz, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele ensina a orar. Ele está dizendo, primeiro você agradeça a Deus pelo que você tem. Agradeça a Deus pelo que você tem. Vai para cá. Tem pessoas que quando vê o irmão com um carro, o coração dele fica com raiva. Ai, pai, ele tem um carro e eu não tenho. Fica com o coração com raiva. O coração fica perverso, com ódio, porque o irmão tem um carro e ele não tem. E ele não agradece por muitas vezes a saúde que tem. Eu vi um vídeo, meu pastor presente uma vez, de dois homens, olha para cá, dois homens, um bem velho, ele tinha mais ou menos 82, 85 anos, e o outro, um jovenzinho, ainda com 20 e poucos anos. E o jovenzinho olhou para o velho e disse assim: olha para ele, tem carro, tem casa. O jovenzinho falando, tem carro, tem casa. Pai, uma mansão o velho tinha. E o velhinho lá dentro, lá, só escutando ele lá de fora, murmurando, porque não tinha um carro, uma casa, um negócio. Aí o velhinho chamou ele assim e disse assim: vem cá, meu filho. Aí o menino chegou e disse: não, eu escutei você falando, eu escutei que você estava se reclamando porque não tinha uma casa, um carro, essas coisas. Ele olhou e disse assim: você sabia que eu daria de tudo? Eu daria tudo que você imaginar aqui. As minhas casas, o meu carro, tudo que você imaginar. Eu daria tudo só para ter a idade que você tem. Só para ter a idade que você tem. Eu daria tudo que você imaginar. Você está entendendo, irmão? Que às vezes tem pessoas que se reclamam, mas tem tudo. Tem pessoas que se reclamam, mas tem tudo na vida. Levante as duas mãos. Quem levantar as duas mãos? As duas mãos, isso? Ah, que coisa boa. A gente tem duas mãos para levantar. Quem consegue dar uma glória? Você está entendendo, irmão? Você tem duas mãos, tem a voz, tem as duas pernas para andar, tem glória, tem a liberdade de vir para a igreja. Quantos estão no presídio e não têm essa oportunidade? Quantos estão no hospital e não têm essa oportunidade? Isso é o pão nosso de cada dia. Então, ao homem eu penso assim: eu daria de tudo, meu filho, só para ter a idade que você tem, porque eu já estou com mais de 80 anos, eu tenho isso tudo aqui, e nada disso aqui eu vou levar, tudo isso vai ficar para outras pessoas, tudo isso vai passar, e eu queria tanto ter a sua idade. Não é assim, meus irmãos? Então, temos que agradecer a Deus. Diga comigo: agradecer pelo pão nosso de cada dia. Amém? Isso que tem que agradecer. Ô irmão, eu sei que as coisas estão caras. Sim ou não, irmão? A gente vai no mercado de misericórdia, Jesus. A gente compra um feijão hoje, quando é amanhã, o feijão já está o dobro que a gente compramos. Mas olha para cá, olha para cá, olha para cá, olha para cá, em nome de Jesus. Não está caro, irmão, mas Jesus não tem deixado faltar na tua casa. Oh, glória a Deus. Aleluia. Está caro, as coisas estão difíceis, mas Jesus não tem deixado faltar dentro da tua casa. Oh, glória a Jesus. Olha para cá, Deus é tão fiel, irmão. Às vezes a gasolina aumenta, o petróleo aumenta, imposto aumenta, tantas coisas, reviravolta, acontece tanta coisa, mas na casa do crente Jesus não deixa nada faltar. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Jesus. Então Deus não deixa nada faltar. Isso temos que agradecer a Deus pelo pão nosso de cada dia. Às vezes eu fico dizendo a Jesus: quanto é que vale um transplante de coração? Quanto é que vale, às vezes eu digo a Jesus: quanto é que vale um transplante de rins? Quanto é que vale, irmão, a saúde de uma criança? Quanto é que vale? Quanto é que vale? Você já imaginou você ser rico e encontrar dentro da sua casa um menino tetraplégico? Mas é muito difícil, irmão. Você já imaginou você ser um milionário, mas você olhar e ver seu filho sem ter saúde para
correr, sem ter saúde para brincar, sem ter saúde para se divertir, irmãos. Então temos que agradecer a Deus por esse pão nosso de cada dia. Às vezes você não tem, muitas vezes financeiramente, um bom dinheiro, mas que pode ser que nem eu, não temos um bom dinheiro, um bom carro para andar, uma boa casa para morar, mas quando a gente olha os nossos filhos, tudo com saúde, indo para a escola, louvado seja o nome do Senhor, isso é um pão nosso de cada dia. Então temos que agradecer a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Temos que fazer igual a Jesus aqui, Senhor, o pão nosso de cada dia hoje, Senhor. Glória a Deus, né? Agora o versículo 12, Jesus nos ensina como devemos também orar. E aqui eu encerro, passo para o nosso pastor, não vai dar tempo de falar outro tópico não. Versículo 12, veja aqui diz: e perdoa-nos as nossas dívidas. Olha para cá, quando a gente é crente, quem é que não erra aqui? Levante a mão. Quem não erra, levante a mão. Então todos nós erramos, temos o nosso defeito, sim ou não? Temos o nosso defeito. Tem irmão que é chato, tem irmão que é brabo, tem irmão que é ignorante, tem pessoas, cada um tem um tipo de defeito, de alguma coisa, né? Assim, meus irmãos, então, vai para cá. Quem não quer ser perdoado por Jesus? Todos nós queremos ser perdoados. Oh, coisa boa, irmão. A gente às vezes erramos e dizemos: Jesus, nos perdoa, Senhor, me perdoa que eu quero ir morar no céu. Mas olha para cá, nessa mesma oração que Jesus ensina a orar, ele diz assim: ó, perdoa as nossas dívidas. Aí o céu, parece que vê Jesus, o nosso Deus diz assim: ó, está perdoada a tua dívida, está perdoado. Aí veja o que aqui diz: assim como nós, isso aqui é para quem é crente, viu, irmão? Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Olha para cá, quem quer o perdão de Deus, diga amém. Não é bom, irmão, a gente quer o perdão de Deus, mas perdoe também. Porque o verdadeiro cristão, ele não só quer perdão para ele perdoa também. E perdoa a quem, pastor? Perdoa os inimigos. Devedores aqui são inimigos. Às vezes acontece que na vida cristã da gente aparecem muitos inimigos, irmão. Mas a gente tem que perdoar. É fácil ou é difícil? Difícil, irmão. Mas Jesus disse assim, ó, ou parece que veio Jesus ensinando: vocês da multidão, vocês não gostam de dizer: Pai, perdoa meus pecados? Não é muito bom ser perdoado por Deus, sim ou não? É muito bom ser perdoado por Deus. Senhor, me perdoa, Senhor, eu quero morar no céu contigo, me perdoa. A gente diz: perdoe também os devedores, perdoe também os inimigos. Não vou perdoar não, Senhor. Então se você não perdoar, você também não vai ter perdão. Porque na mesma oração ele ensina: quando você pedir perdão a Deus, tenha um coração também aberto para perdoar alguém. E tem hora que o cristão é chamado de besta. O meu é muito besta, como é que pode? O meu é muito besta, como é que pode? Falando de tal, falou dele, armou contra ele, fez tanta coisa contra ele, porque ele está perdoando falando de tal. Não, irmão, se fosse eu não perdoava não, perdoe. Porque quem quer morar no céu, perdoa. Quem quer morar no céu, mesmo que seja inimigo, continua perdoando. Louvado seja o nome do Senhor. E ele disse: ó, perdoa o nosso pecado, Senhor. Ó, que coisa boa. Perdoa, Jesus, meu pecado. Ai, se você é cristão, também perdoe os seus devedores. Quem diz amém, irmãos? Versículo 13, aqui eu encerro em nome de Jesus. E diz assim, ó: e não nos conduz à tentação. Vai para cá. Tem pessoas que às vezes ele não ora pedindo a Deus esse versículo 13: e não nos conduz à tentação. Porque a tentação traz algo ruim para a gente. A tentação traz algo ruim para a vida do cristão. O que é a tentação? É aquilo que meu coração deseja de todo jeito. Ele está, sabe, irmão, ele olha um carro e diz: eu quero ter um carro desse. Ele olha uma mulher e diz: eu quero me envolver com ela. Então ele diz assim, ó: olha, Deus, não nos conduz à tentação, nos livre da tentação. Quem está entendendo, diga amém? Porque quando a tentação aparece, né, irmão, aí o coração fica, vai para cá. Muito jovem hoje, nosso pastor, que tem uma parte jurídica, ele sabe, muitos jovens hoje estão no presídio por causa da tentação. Leva ali, olha. Leva ali, tu vai ganhar R$200 agora. Estava lisinho, ó.
Aí leva ali, é daqui para a esquina aqui, ó. Tu vai ganhar R$500. A tentação do diabo. Aí ele pega, quando ele vai trocando a esquina, a polícia está no presídio. Não é assim, pastor? Às vezes aparece a tentação na vida do cristão. Olha para cá, uma vez eu estava numa situação, pastor, uma provazinha meu que Jesus estava provando. Sabe o que aconteceu, irmão? Eu estava na frente da igreja do Mário Bezerra, irmão. E quando o rapaz, eu nem percebi, quando eu ia saindo assim, um celular, o senhor lembra? Um celular. E eu tinha acabado de vender o telefone da minha esposa para pagar uma conta. E ela estava sem celular. Mas quando eu peguei o celular, eu olhei assim, a foto do rapaz, ele estava de cabeça para baixo. Eu já trabalhei em informática. O que foi que o diabo disse na minha mente? Formata o celular e dá de presente à tua esposa. E eu fiquei na minha mente, meu Deus, eu vou fazer isso. A tentação vem na hora, olha para cá. A tentação não vem na hora da barriga cheia, não. Vem na hora da crise, na hora da fome. Camila sem celular, eu disse, meu Deus, o que é que eu faço? E eu fiquei com o telefone na mão, dizendo, meu Deus, o que é que eu faço, Jesus? Mas daqui a pouco, o Espírito Santo eu disse, você é crente, você é diferente e não faça isso. E eu fiquei com o telefone, paz, irmãos. Eu fiquei com o telefone na minha pranchete, no meu colete de trabalho. E eu disse assim, eu vou deixar aqui porque alguém vai ligar. Não é possível que alguém vai ligar para esse celular. E eu fiquei com o telefone, bateu 8 horas, 9 horas, 10 e pouca da noite, e alguém ligou. Quando ligou, eu atendi. A mulher disse assim, ô irmão, eu sei que esse telefone foi achado, é do meu marido. E ele começou a contar. E eu sou sério aos meus irmãos. Eu disse, irmão, fique tranquila, porque esse telefone está na mão de um crente, e o crente é diferente. Sim ou não, irmãos? E eu peguei o telefone, veio para cá, cheguei lá no Mário Bezerra e disse, está aqui seu celular, irmão. Ô irmão, muito obrigado, irmão. Eu disse, não se preocupe não, que esse telefone estava na mão de um crente. Mas foi uma tentação, não foi? E a gente tem que se livrar. Olha para cá, às vezes tem cristão que não pede a Deus para se livrar das tentações. E alguém vai passando na estrada, vai colocar a carteira no bolso e a carteira cai. E o cristão, não é todo crente não, meu irmão. Aí ele vai devagarzinho, coloca o pé em cima da carteira, espera o abençoado ir embora. Depois pega a carteira e tá, às vezes, Deus me deu uma bênção. Pega na carteira dos outros. É a tentação do diabo, irmão. E o crente é tentado todo dia. Uma vez o irmão chegou aqui, até o nosso pastor repreendeu ele, porque ele veio agradecer, porque a mulher da lotérica deu um troco a ele errado. E quando deu um troco errado, deu R$600 a ele. Ele pegou o troco e disse, foi Jesus que me deu. Aí o pastor disse, não irmão, vai lá e devolva o dinheiro. Isso é tentação do Satanás, irmão. Eu disse, eu devolver, vou nada, vou ficar com o dinheiro, nunca mais. Ele teve oportunidade aqui na igreja. Está entendendo, irmão? Porque aqui é uma igreja séria. Diga amém, irmãos? Então ele pegou o dinheiro e disse, foi Jesus que me deu esse dinheiro. O pastor disse, não foi não, Jesus que deu não, viu? Isso foi tentação do diabo. Às vezes tem pessoas que vão no mercado, irmão, e às vezes alguém passa um troco errado. Ele segura e diz assim, vou-me embora. Não, irmão, Jesus está vendo tudo. Jesus está vendo tudo. Então ele diz assim, nos livra, Senhor, da tentação, nos livra irmão, de tanta coisa que o diabo oferece para a gente. Amém? Mas livrai de todo mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para todos sempre. Amém. Quem diz amém, irmãos? A hora não dá mais, a gente vai parar por aqui. Tinha outro assunto aqui, mas a gente vai deixar para outro dia. Os irmãos entenderam, diga glória a Deus. Então quando for orar, ore em secreto. Peça a Deus em secreto que Ele vai te ouvir. E quando você for orar ao Pai, primeiramente, olha para cá, quando você for orar hoje, quem gosta de orar, diga glória a Deus. Quando você for orar hoje, a primeira coisa que você vai fazer é agradecer a Deus pelo pão nosso de cada dia. Irmão, parece que já estou vendo o presbiteriano chegando em casa. Senhor, muito obrigado por Lucas, obrigado pela minha filha, pela minha esposa, pela minha família, pelo meu trabalho, pela minha vida, Senhor. Obrigado pelo fôlego de vida, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem consegue respirar bem forte aqui? Vamos lá, nós três? Jesus, que coisa boa, né, irmão? Tem gente que está no aparelho agora, lá no hospital, na UTI, no aparelho, e você está com essa. Obrigado pelo pão nosso de cada dia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém? Amém ou amém, irmãos? Obrigado pelo pão nosso de cada dia. Fique de pé em nome de Jesus. E vamos dizer bem forte que eu encerro o passo para o nosso pastor. Diga assim comigo, com a mão levantada, diga: Jesus,
Não, diga Jesus, muito obrigado pelo pão nosso de cada dia. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Deus, o nosso Senhor continue abençoando a vida do pastor Samuel Félix. Amém? Tem um ditado popular que diz assim: achado não é roubado. Não é. Se você achar sabendo de quem tem dono, é roubo, é crime, viu? Então você entregue. Ah, mas eu achei uma carteira. Se não tem descrição nenhuma, não tem endereço, não tem informação nenhuma, é outra história. Mas tem um número de telefone, ali tem um documento daquela pessoa. É achado, entregue. O mundo lá fora de achado não é roubado, viu? Mas é roubado quando você não conhece. Mas se você conhece que é um dono, tem alguma descrição, então entregue. O que o pastor Samuel já falou aqui já foi o suficiente para nós alimentar a nossa vida. Amém? E assim oremos. Senhor Deus eterno, meu Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque nesta noite gloriosa, Senhor, o Senhor tem falado por meio da palavra, Senhor, usando o teu filho Samuel Félix, Senhor, para aquilo que a igreja precisava ouvir nesta noite, Senhor. Abençoa todos quantos chegaram neste lugar, Senhor, outros que não puderam vir, Senhor, e todas as pessoas que assistiram, Senhor, esta mensagem, Senhor, pelo YouTube, Senhor, pelo Instagram, Senhor, meu Deus, que o Senhor possa abençoar todos, Senhor. Tudo isso eu te peço e eu te agradeço em nome de Jesus, amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja hoje e para sempre. A igreja diz: amém. Que Deus abençoe. Meu nome é Samara, quem pregou foi meu pai. Oh, glória a Deus. Essa mais aqui. Meu nome é Samuel e quem pegou foi meu pai. Tá certo. Uma benção hoje. Olha aqui minha mãe aqui. Diga seu nome, meu nome é Eliane. Meu nome é Eliane, quem pregou foi meu filho, Samuel Félix. Pronto, é bastidor, né? Glória a Deus. Foi bênção do céu, meus irmãos, né? Não deu pra gente concluir tudo não, devido ao horário, mas foi bênção do céu, né? Deu pra entender alguma coisa, pra glória de Deus, né? Em nome de Jesus. Vou perguntar pro senhor agora. Quem pregou foi o meu filho, pastor Samuel Félix. Eu sou o pai dele. Pronto. A Samuel aqui, a Samuelzinho. Foi bênção, pai? Graças a Deus, graças a Deus. A mãe aqui, que é a nossa igreja aqui. Bênção do céu. É isso aí, povo de Deus, estamos indo embora. E a nossa igreja é essa aqui, Assembleia de Deus Vencendo pela Fé. Culto maravilhoso, culto de ensinamento. Que Deus abençoe a todos.